Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Como você está percebendo, a voz da pessoa aqui está péssima. Até pensei em não gravar o episódio da semana, porque a minha voz está pedindo socorro, Deus. Mas, como esse podcast é sobre maternidade real, e a vida ela é real, eu falei, vou gravar assim mesmo. E aproveitando o meu estado caótico de saúde, eu vou falar de um tema que eu sempre compartilho aqui no Spotify, aqui no podcast, você pode estar escutando de uma outra plataforma, aqui no podcast, no meu Instagram, sobre essa oscilação da vida da mãe, o quanto as coisas, quando a gente acha que está estabilizando, simplesmente, tudo muda. E recentemente, uma das ouvintes daqui falou, Lu, seria um excelente tema para você falar no podcast, porque de fato é um desafio lidar com isso. Ainda mais quando gostamos de uma previsibilidade, de uma organização e simplesmente não conseguimos viver dessa forma, porque alguma questão aí da maternidade vem e muda os planos. Se você chegou por aqui agora, te peço para você escutar outros episódios, porque a minha voz, ela pode ser mais bonitinha do que a voz de hoje. Peço carinhosamente também para você compartilhar esse podcast com o máximo de mulheres que você conhece, com o máximo de mães que você conhece. Assim você me ajuda na divulgação desse trabalho. E se você empreende no nicho materno-infantil e quer ser um patrocinador desse podcast, só é falar comigo no meu e-mail, no meu Instagram, que a gente prossegue nessa parceria maravilhosa, tá? Então, seguindo solicitações de algumas ouvintes, inclusive uma delas é Priscila Mello, uma ouvinte querida, ela botou Lu em uma postagem que eu fiz no Instagram, sobre esse tema da mudança da maternidade, ela colocou esse tema cabe em um próximo episódio do podcast. Por favor, fala sobre isso. Pausa para beber água hoje, porque a voz da mãe tá pela misericórdia. Então, tô gravando esse episódio hoje, dia 18 de junho de 2026. E deixa só eu te contar como é que foram as últimas semanas por aqui. Eu sou psicóloga, 100% autônoma, trabalho para mim. Hoje eu não tenho nenhuma renda fixa que não venha dos meus atendimentos. Eu preciso de rede de apoio para atender, porque se não tiver alguém para ficar com meu filho, como é que eu atendo? Então, assim, há 3 semanas atrás, a babá de Benjamin não veio. Ela voltou por uma semana, por questão de saúde, ela ficou doente, aí ela não pôde vir. E aí foi uma semana também de mudança profissional por aqui. Eu só pude atender no turno que Benjamin estava na escola, que era tarde, e tive que remanejar toda a minha agenda da manhã, porque eu tinha que ficar com ele. Na semana passada, primeira semana, teve esse baque aí nos atendimentos, na vida financeira, na rotina, porque tudo que eu tinha para fazer, malhar, médico, eu sempre marco ou no horário da babá, ou à tarde. Na verdade, eu priorizo essas questões de autocuidado de manhã e à tarde eu sempre deixo a agenda aberta para os atendimentos. Quando foi na segunda semana, na semana passada, quem adoeceu? Benjamin, pegou uma gripe, começou a cansar, ele tem um histórico já de asma, então sempre que ele pega uma gripe, ele cansa. E lá vamos nós, Senhor, mais uma vez mudar a rotina, porque a criança ficou acordando de madrugada, febre, tossindo, não conseguia dormir, eu fiquei muito cansada, muito exausta, muito. Eu sabia que sem dormir a imunidade da pessoa que iria cair e era uma tragédia já, prevista, que eu também poderia adoecer, já que estava sem dormir bem, sem comer bem, não estava conseguindo ir malhar, etc e tal. 2 semanas, a vida virou dos avessos.
E aí, quando chega na sexta-feira, ou foi na quinta-feira, eu levei Benjamin no otorrino, porque ele começou a se queixar de dor no ouvido. Eu falei, provavelmente uma otite aí. Dito e certo, cheguei no otorrino, a gripe tinha evoluído para uma otite, para uma sinusite, tinha que entrar com antibiótico. E eu aproveitei e falei, doutor, eu tô aqui, você pode me avaliar, mas eu tava sem nenhum sintoma na sexta-feira. Eu falei, não, só mesmo por precaução, porque vai vir o São João, vai vir fumaça. Se eu sentir alguma coisa, o que é que você me recomenda? Eu estava prevendo, porque no sábado, quem acordou com dor de cabeça, dor no corpo e todos os sintomas? Eu. Comecei um quadro gripal e aí desde terça-feira, hoje é quinta, desde terça-feira eu fui ficando rouca, fui perdendo a voz. Como é que a pessoa trabalha assim? Hoje eu tô até atendendo, mas terça-feira eu tive que desmarcar minha agenda completa, porque não saía quase voz nenhuma. E lá vamos nós mais uma vez em uma grande mudança na rotina da mãe, da psicóloga, de tudo, né? Porque assim, são 3 semanas que eu estou vindo em constância na academia, isso não existe. Constância alimentar, esqueça. Constância no trabalho, oh meu Deus do céu, socorro. E é importante muita gente falar sobre isso, assim, é claro que na vida da pessoa que não é mãe, e eu também já vivi muito isso antes de ser mãe, uma mudança, um imprevisto, um adoecimento, algo que acontece. Mas eu tenho a sensação que na maternidade essas flutuações na nossa rotina, elas são um pouco mais intensas. Elas acontecem com muito mais frequência, e é claro, né? Porque a gente tem um outro ser ali para ter responsabilidade, para cuidar. Então é viroses, é rede de apoio que falta. Respira. E é que eu falo tanto da gente ter um termozinho que se chama flexibilidade cognitiva. Eu lido um pouco melhor com isso hoje, mas não é sempre assim, tá? Inclusive, na semana passada, eu acho, quando o Ben adoeceu, teve um dia específico que eu comecei a chorar. E meu marido, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu tô cansada. Tem horas que dá vontade de jogar tudo pra cima, porque... Meu Deus, quando você acha que você tá indo, que você tá fluindo, pá, muda, é babá que não vem, daqui a pouco a criança fica doente. E é isso. E vida financeira que acaba sendo repercutida, é mais gasto de remédio, é isso e aquilo. Então, nem todas as vezes eu lido plenamente bem. E é importante entender que é normal sentirmos frustração, sentirmos raiva. A diferença é como é que a gente vai lidar e acolher isso. Eu me restabeleço muito escrevendo o que eu sinto. É uma estratégia que me ajuda muito a regular as emoções. Então, eu escrevo muito sobre as minhas emoções, sobre a frustração, sobre o que aconteceu. E é importante a gente entender. Luana, mas isso não vai resolver o fato de que você está doente, que seu filho ficou doente, que a babá não veio. Beleza? A gente não tem esse poder, às vezes, de mudar a situação. Mas a gente pode mudar como nós vamos lidar com a situação. Porque quanto mais a gente resistir à situação, a gente só vai aumentar a nossa sensação de desconforto, de raiva, de ansiedade, de sofrimento. Então, se eu não posso mudar a situação e eu ainda vou continuar lutando contra isso, eu só vou aumentar ainda mais o desgaste. Por que não pensar em uma forma de lidar com isso com um pouquinho mais de leveza? E aí, eu estou falando para você estratégias que eu utilizo. Escrever sobre o que eu sinto, praticar a respiração e aceitar, não tenho o que fazer, vou lidar com isso hoje e amanhã a gente vê o que vai dar. Vou lidar com isso agora. Então, é resistir menos e aceitar um pouco mais aquilo que a gente não pode mudar. E mudar dentro das condições aquilo que a gente consegue. Então, por exemplo, na semana que a babá não veio, beleza, eu não consigo atender de manhã sem ninguém aqui. Mas o que é que eu posso fazer com o Ben? Ir pra academia tradicional, eu não consigo. Mas eu levei pro Pilates. Eu treino da mesma forma? Óbvio que não. Tem que parar toda hora pra prestar atenção, senão a menina vai virar o estúdio de Pilates de cabeça pra baixo. Dá pra ir fazer meu funcional, que dá pra eu levar ele. Então vamos pro funcional. Dá pra ir pra natação? Não dá pra ir pra natação e entrar na piscina e deixar Benjamin do lado de fora.
Dá para eu fazer a parte mais burocrática do meu trabalho no computador? Recibo, relatório? Depende, posso colocar ele para assistir um pouco mais de tela ou assistir o tempo dele de tela enquanto eu tô do lado. Dá para cozinhar? Dá. Às vezes eu convido ele para participar desse momento comigo, de vamos cozinhar com a mamãe, vamos lavar os pratos com a mamãe. Demoro mais fazendo? Demoro. Então é isso, assim, é tentar entender o que é que eu consigo fazer hoje, o que é que eu não vou conseguir. E respirar fundo e focar nisso. E focar naquilo que é possível ser feito. Porque senão a gente fica só focando no que é impossível de ser feito. E vai nos gerando cada vez mais o sentimento de impotência, de incapacidade. E a gente vai ficando cada vez pior. Essa semana, na terça-feira, por exemplo, Luana, você não tem como atender, você não tem voz. O seu corpo está dizendo que você precisa repousar, descansar. Então, quando o Ben foi para a escola à tarde, eu fiquei na cama. Não dá para parar 100%, tem um monte de coisa burocrática do consultório aí embolada. Fiquei na cama um pouquinho, deitada, lendo um livro e peguei o computador um pouquinho e fiz algumas coisas. Deu para malhar? Não, essa semana não tô fazendo nenhuma atividade física, porque claramente meu corpo precisa de repouso para se restabelecer. Mas é uma semana que eu estou comendo bem saudável, até porque fome a pessoa não tem aqui. Queria que fosse assim sempre? Brincadeira. Adoraria, né? Ter menos apetite, mas não é a minha realidade. Então é uma semana que eu estou priorizando, estou comendo muita coisa saudável, tomando bastante suco de laranja, bebendo bastante água. Então é isso, estou focando no que eu posso fazer. E aí, para combinar o plus de 3 semanas com baixíssimo rendimento profissional e repercussão super, hiper, mega, ultra power na vida financeira, Benjamin entrou de férias agora, né? E aí é uma outra mudança. E aí, nesse período todo, eu acho que eu tive uma grande frustração que eu precisei acolher. Que como o Ben evoluiu para uma sinusite e uma otite, nós tínhamos tudo planejado. Agora eu e meu marido dele, a gente ia viajar com 2 casais de amigos para Chapada Diamantina. Não sei se você conhece, mas é aqui na Bahia, cachoeiras, lugares maravilhosos, mas lá está muito frio. 15 graus, 17 graus. Sim, tem lugares frios na Bahia. Não é a realidade de Salvador, mas tem. E assim, já estava tudo planejado, né, de fazer os almoços, refeições em amizade, enfim, tudo muito alinhado, tudo muito entusiasmado. E aí, quando eu compartilhei com o motorrindo de bem a nossa pretensão de viagem do São João, eu tive um não bem grande, sem condição nenhuma. Ele já teve 3 internações respiratórias. Vai ter uma brusca mudança climática. E lá na Chapada Diamantina é zero estrutura hospitalar. Não deve ter algum postinho em alguma cidade lá, mas assim, não tem uma estrutura hospitalar. Ele vai tomar um antibiótico por 10 dias. Ele precisa se acompanhar, blá, 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 blá. Tentei alinhar com a possibilidade de bem ficar com o pai para poder viajar, mas o pai também não vai ter recesso junino, né? Assim, na verdade, o São João, feriado mesmo, acho que é na terça ou na quarta, não sei. Eu, como autônoma e bem de férias, a gente iria passar mais tempo lá. E eu fiquei muito, muito frustrada. Mas, assim, respirei fundo e entendi. Não tem como mudar. E logo em seguida eu também adoeci. E são pequenas frustrações que nós vamos tendo que conviver mesmo no processo de maternidade. Tem uma das psicólogas que trabalha comigo aqui na clínica, né? Que eu tenho uma clínica 100% online hoje, o Espaço Bem, onde eu tenho 3 psicólogas trabalhando comigo. E uma delas passou por algo semelhante. Ela tinha uma viagem já paga, tudo alinhado, para viajar no aniversário dela para Gramado. E a filha dela internou e teve que cancelar a viagem. E são questões que a gente precisa pensar. Isso acontece com muitas pessoas. Mas se a gente ficar olhando a vida perfeita, maravilhosa das blogueiras do Instagram, vai aumentar o sentimento de só comigo acontecem coisas ruins. E não. A vida está acontecendo coisas boas, desafiadoras, maravilhosas, péssimas. Está acontecendo o tempo inteiro na vida de muitas pessoas. A grande questão é aonde eu vou focar o meu olhar, aonde eu vou focar a minha energia. Porque se eu continuar focando apenas no que não acontece como eu gostaria, a frustração vai aumentando, o sentimento de impotência e incapacidade.
e eu vou só adoecendo nesse processo. Enfim, a pessoa tá com essa voz porque a gripe evoluiu para uma laringite e eu tô aqui me cuidando dentro do possível, né? Porque eu sou a mãe. Me conta o que você gostaria de me perguntar ou de falar comigo sobre esse assunto aí de lidar com as perdas e frustrações e mudanças da vida real, da maternidade. E, claro, não deixe de me sugerir outras sugestões de temas que você gostaria de que eu gravasse por aqui. E se você não me segue ainda no meu Instagram, eu te convido para ir me conhecer lá também, psicóloga.luana Machado, tá bom? Um beijo, lindeza.